CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Em Vitória, 11 horas e 36 minutos, de volta com o nosso quadro CBN Vida Profissional. A nossa conversa de hoje começa aí com uma pergunta que pode provocar bastante reflexão, viu? Quem é você quando tira o crachá da empresa? A gente passa aí boa parte da vida profissional associado a uma marca, a um cargo, até mesmo a uma posição, e para algumas pessoas esse cargo acaba se confundindo com a própria identidade. E é sobre isso que nós vamos falar agora no nosso quadro CBN Vida Profissional, com alguns questionamentos também, né, a respeito desse tema. Quando o emprego muda, e aí, como é que fica? Quando vem uma demissão, quando você decide empreender, sair do CLT ali, do seu emprego e empreender, ou simplesmente quando deixa aquela empresa, o que permanece nesse caso? Para conversar sobre isso, está conosco por aqui Andréia Salsa, consultora de pessoas, gestão, mentora de líderes, também nossa comentarista, que está sempre aqui com a gente nas manhãs de sábado, no CBN Vitória. Andréia, muito bem-vinda por aqui, hoje no estúdio. Não é? Nossa, que alegria. Todo mundo sabe que eu adoro vir ao estúdio, no presencial, é diferente. Claro que quando a gente está afastado também é bacana, mas o presencial tem coisas diferentes. Eu já quero dar aí o meu bom dia aos nossos queridos ouvintes nesse sábado lindo, né? Cheio de sol lá fora. Daqui a pouquinho a gente vai sair. Meu bom dia para você, Juliana Morgado, meu querido Murilo. Conhecendo hoje Júlia Camin, minha primeira vez aqui com ela. Então, estou muito feliz para falar desse tema que, é como você disse, Juliana, causa muita reflexão, né? Porque a gente... E é gostoso quando a gente tem uma conexão com a empresa que a gente trabalha. É claro, é muito importante, né, a gente ter essa conexão. Então, aqui mesmo no Espírito Santo, eu imagino que esse seja um fenômeno em todo o nosso Brasil, às vezes até fora do Brasil, que como as pessoas se orgulham de trabalhar em determinados lugares, e a gente vê aqui, às vezes as pessoas vão para o supermercado uniformizadas, ou com o crachá, porque as pessoas querem ser vistas com aquela conexão com a empresa. Então, o nosso quadro hoje não é criticar isso, muito pelo contrário, é bonito quando, inclusive é o que a gente espera, né? Quando a gente tem uma conexão com essa marca, esse CNPJ que a gente trabalha. O cuidado é que para estar desempregado, basta estar empregado. Eu sempre digo isso, né? E a empresa é lícito, não tem nenhum tipo de problema, nem legal, nem ético, que a empresa toma a decisão de um dia chegar para um colaborador, ainda que ele tenha muita conexão com a marca que ele trabalha, e falar assim, olha, agradecemos, né, a sua contribuição durante esse período, mas alguma coisa mudou dentro da organização e hoje a gente não vai precisar mais do seu trabalho. E aí pode ser que muita coisa fique confusa para esse profissional, porque esse profissional não cuidou da sua imagem, da sua identidade profissional, para além da marca que ele trabalha. E aí começam algumas dificuldades, e é um pouco essa temática que a gente vai trazer hoje no nosso quadro. Pois é, Andréia. E é perigoso, né? Confundir a própria identidade, por exemplo, com um cargo. Acho que a pessoa passa ali por um processo até de muita introspecção, né? Porque, e agora? O que vai ser daqui para frente? Fica um pouco perdida nesse meio do caminho quando há essa troca? Total. E não só fica perdido, que é natural, você imagina, né? A experiência de ser demitido deve ser uma experiência muito dolorosa, porque por mais que seja, uma empresa tenha o cuidado, o respeito de conduzir, não deixa de ser uma rejeição, né, Juliana? Você foi rejeitado dentro de um contexto. Então, é natural que alguns profissionais passem ainda por um período delicado, ainda se for, por exemplo, de surpresa, né? Mas depois vem a coisa pragmática. Para quem precisa do seu trabalho para continuar pagando seus boletos, exatamente, vem o dia seguinte em que eu preciso me reposicionar. E aí pode ser que alguns profissionais se assustem com uma percepção que ninguém conhece o trabalho dele que não seja associada àquela marca. Tem gente que conecta
tanto a sua identidade profissional à marca, que parece que aquele profissional é a própria marca. Ninguém sabe o que ele faz dentro da marca. Só conhece o profissional e a marca. Então, tem gente que é conhecida assim, fulano da empresa tal. Virou um verdadeiro sobrenome, né? A pessoa, quando ele perde o sobrenome, o que resta? Então, vem aí algumas recomendações que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes, do que a gente pode começar a refletir. Porque olha que interessante, Juliane, a nossa audiência, que linda, né, e cada vez maior, ela é intergeracional. Então, ouvem pessoas, né, já maduras e ouvem os jovens também. Porque essa percepção de que, caramba, eu preciso construir a minha carreira para além da empresa que eu trabalho, para além da marca que eu estou associada, normalmente na maturidade. Quando o profissional começa a sentir algum nível de insegurança, que talvez a empresa está pensando em fazer alguma reestruturação, e aí é uma correria. Então, essa é uma recomendação para quem nunca parou para pensar nisso e para os jovens que estão começando agora a carreira numa empresa, para entenderem que é importante você associar valores à sua marca que independem do CNPJ que você trabalha. Eu sempre acho que o auge disso, né, maturidade dessa competência, porque é uma competência, é quando a pessoa inverte essa lógica. Então, não é mais a Andréia da empresa tal, é a empresa tal da Andréia. Aí é diferente, o sinal de que o profissional foi capaz de juntar um valor muito grande à sua imagem, né? E o que realmente significa construir ali uma imagem pessoal, né? A gente, por exemplo, fala aí de um funcionário que está 20, 30 anos dentro de uma empresa, né? Exatamente como você citou agora, já faz quase parte ali, né, da empresa mesmo, você não consegue desassociar essa imagem do que é a empresa, do que é a persona. Como que ele consegue construir reforçar essa identidade, essa marca pessoal? Por exemplo, hoje eu estou numa empresa, trabalho no regime de CLT, como eu faço isso? Tem algumas coisas que são muito valiosas. O que é aquilo que não podem te tirar, Juliana? Eu acho que isso que eu vou falar algumas coisas, mas eu sempre gosto de falar, não só para os ouvintes, para os meus alunos, mentorados, que quando a gente precisa ter uma cabeça bússola e menos mapa. O que significa isso? Eu vou trazer alguns exemplos, mas pode ser que os ouvintes pensem assim, caramba, entendi a essência. Que é aquilo que, se você perder o crachá, ninguém vai te tirar. Então, o que pode ser? Por exemplo, conhecimento, né? Você investir na sua empregabilidade. Eu sempre falo isso para as pessoas. Como está a sua empregabilidade? Ah, mas eu estou empregado. Não, mas não é disso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, se você hoje perde o seu emprego, de novo, a empresa tem todo o direito de fazer isso, não tem nada de ilícito nisso, como que você está para o mercado? E aí, para o mercado, se você vai disputar uma nova vaga, tem o famoso currículo. O que as pessoas vão ver no currículo? Qual é a sua formação? Há quanto tempo você não faz uma formação? Há quanto tempo você não se atualiza? O quanto tempo você não faz o curso? Há quanto tempo você não frequenta um fórum, um congresso? Então, o conhecimento é algo que ninguém vai conseguir tirar de você, independente do crachá. E associado a isso, os relacionamentos. E aí, eu vou dizer, Juliana, que na minha experiência aí de quase 30 anos de carreira, isso cada vez tem sido mais forte, né? Um dia desses eu fiz um workshop chamado A Força das Conexões, né? A Potência das Conexões, e as conexões são muito importantes. Então, até nos eventos, congressos, fóruns da sua área, né? Para você se tornar um profissional melhor, as pessoas estão vendo você circulando nos eventos, entendendo o que você faz. Quer ver uma coisa super importante? Como você tem se posicionado nas redes sociais? Quando as pessoas olham para a sua rede social, e de novo, não tem problema nenhum você divulgar a empresa que você trabalha, muito pelo contrário, isso fortalece a sua imagem profissional. Mas o mercado está entendendo quais são as suas competências, né? Quem é você, quem é esse valor. E por último, Juliana, eu colocaria nesse combo básico, né? A reputação. Porque hoje as empresas estão muito interessadas na reputação pessoal daquele profissional que pode trazer, agregar para aquela organização valor associado a valores mesmo, idoneidade, reputação, seriedade, credibilidade, num mundo, né? E a gente, quando completou os nossos 30 anos, eu lembro que os comentaristas fizeram os vídeos, você também fez vídeo, né? O quanto
A credibilidade é um valor, claro, para a nossa empresa aqui, né, que é de comunicação, mas para todas as empresas. Credibilidade, ela se constrói na imagem pessoal, através da reputação. Então, eu diria que esses cuidados a gente precisa ter, porque se um dia, né, ou como você muito bem falou na introdução, ou a gente toma a decisão de tirar o crachá, por qualquer motivo, esse talvez seja menos preocupante, porque provavelmente a pessoa já foi pensando nisso ao longo do caminho. Mas quando te tiram o crachá e você às vezes é pego de surpresa, o que você faz com esse valor, com essa marca, né, com esse produto, que não deixa de ser, que é você mesmo enquanto profissional. E isso não se constrói da noite para o dia, né? É através das relações, é através do conhecimento, através da reputação, é como você se posiciona de novo, né, em redes sociais. Ah, significa, Andréia, que agora eu vou ter que ser blogueira, blogueiro. Não, não é isso. Mas todas as vezes que você toma a decisão de postar alguma coisa nas suas redes sociais do trabalho, você está deixando claro para quem está vendo aquilo quem é você, ou você está só divulgando a empresa que você trabalha? Porque muitas vezes a empresa que você trabalha nem precisa da sua divulgação. Vamos combinar que ela já é autossuficiente e que todo mundo já conhece. Agora, você está dando essa visibilidade para quem está te assistindo, tanto no Instagram quanto, por exemplo, no LinkedIn, né, que é uma plataforma mais tradicional de carreira. Então, eu entendo que é uma belíssima reflexão num lindo sábado, para quem aí talvez nunca tenha parado para pensar ou está se achando muito estável na empresa. E da noite para o dia, né, Juliana, a gente que acompanha aqui informações, o mundo gira. Exatamente. E aquilo que era estável fica instável, aquilo que era certo não fica tão certo, mas o certo você é um profissional, você é um ativo valioso, e o quanto você está cuidando do seu ativo, da sua força de trabalho, da sua empregabilidade. E aí esses cuidados a gente precisa ter, sem entrar em paranoia. Agora eu não posso mais divulgar a empresa. Não, muito pelo contrário, mas não é só isso, né? Nós somos uma marca também, né? E o que eu penso também, André, a respeito desse assunto, né, provocando essa reflexão, é que quando a gente tem essa imagem muito ligada ali à empresa, né, do profissional com a empresa, seja na rede social, ali no dia a dia, e aquilo fica enraizado, como eu sou, por exemplo, a representante da CBN, a André é representante de um nicho específico, e aí associando a marca, quando há uma transição, eu pergunto, né, até assim, para a gente refletir um pouco mais, como se adaptar ao novo? Se eu saio hoje de uma empresa e entro em outra que é totalmente diferente, é até difícil, eu penso, você continuar nesse emprego, porque são desafios que você vai ter ali, barreiras a quebrar, né, a avançar, para poder você conseguir se adaptar. Isso não é um processo fácil. Não é fácil, e isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, Juliana, que é assim, às vezes você está tanto tempo numa empresa, que toda empresa tem cultura, mesmo que não esteja escrita, toda empresa tem uma cultura. E você foi treinada dentro de uma cultura e nem percebeu que talvez aquela tua empresa tenha uma cultura única. E o que significa isso? Isso que você acabou de falar. Aí eu vou por uma outra empresa. Caramba, eu descubro uma outra cultura. É um mundo, né? É um outro mundo. E o quanto eu tô, e por isso o conhecimento, né, que eu falei com um dos elementos. E o quanto eu tô, por exemplo, na competência da adaptabilidade, o quanto isso está desenvolvido em mim, né? E vou mais, né, Juliana? Porque se a gente está falando de uma passagem de um CLT para um outro CLT. E quando o profissional sai de um CLT e quer ir para um CNPJ, ele quer virar empreendedor. Aí, realmente, é mais desafiador, porque tem outras competências, aí realmente é outro universo, né? Outras formas de enxergar. Então, tem desafio para tudo quanto é lado nessa reflexão. Temos participação chegando. Opa! Nosso ouvinte, o Giovanni Abranches, que está sempre aqui conosco também, né, na nossa programação, ele comentou sobre esse assunto, né, sobre essa reflexão que a gente traz hoje em destaque por aqui. Vamos ouvir. Bom dia, CBN. Na minha vida profissional até agora, eu só precisei tirar o crachá e botar na mesa uma vez, mas foi por uma questão técnica. Eu falei assim, se eu não sou engenheiro suficiente para tomar essa decisão sozinho, assumir as consequências, eu acho que eu estou no professor errado.
E aí, André? Uau, corajoso, né? Olha que legal, é Giovanni, né? Isso. Giovanni, é tão importante todo mundo que está ouvindo a gente. Sabe por que Giovanni teve essa clareza de decisão? Porque certamente ele tem muito autoconhecimento do propósito dele, que é um outro elemento muito importante. Qual é o seu propósito? Bom, se eu sou um engenheiro, estudei para isso, tenho autoridade sobre esse tema. Se eu vou para um lugar que não me dá essa autoridade, se isso é valor para mim, eu tenho tranquilidade de dizer, olha, pode ser até que você não esteja errado, mas é eu que estou no lugar errado. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu estou indo para outra. Isso só faz quem tem muita clareza de quem é, do seu propósito, tem a ver com autoconhecimento, que é um tema que a gente adora falar aqui também no nosso CBN Vida Profissional. Então, Giovanni, parabéns, espero que você esteja feliz nesse momento agora da sua carreira, né? E muito atento aí essa conexão do crachá, mas também do Giovanni enquanto profissional, seus valores, seu propósito e aquilo que é importante para ele. Muito bom o exemplo aí do Giovanni. A Fabiana também falou aqui na nossa rede social, né, no Instagram, ela falou até, mandou aqui um comentário, né? Eu já percebi que quando eu vou fazer, por exemplo, uma inscrição ali, completar alguma ficha para um cadastro de uma nova vaga, de alguma empresa que eu estou tentando, eles pedem, por exemplo, o arroba da rede social. Ela cita que é o que você disse, né, Andréia? E aí, nesse caso? Nossa, isso daria um quadro, né, Juliana? É. Isso daria um quadro, porque posicionamento em rede social, eu, na minha experiência, o nome dela é Fabiana. Fabiana, na minha experiência profissional, eu já presenciei pessoas perdendo oportunidade profissional por conta de posicionamento em rede social. Então, vou dar um exemplo dessa situação que eu vivenciei. Era uma vaga de uma pessoa que ia ocupar uma coordenação na área de saúde e segurança do trabalho, ou seja, valores de segurança para esta posição é super importante. E ele postou na sua rede social, numa situação pessoal, privada, que em tese a pessoa falou, mas isso aqui não tem nada a ver com o trabalho. Só que ele estava alcoolizado, que é uma coisa que a pessoa, né, a gente pode sair, pode beber um pouquinho mais, mas a pessoa se filmar naquela situação, pois foi este posicionamento em rede social na vida privada que tirou a oportunidade dessa pessoa. Então, você tem toda a razão de dar esse alerta aqui para a nossa audiência, que eu quero reforçar o alerta que você está dando, porque posicionamento em rede social diz muito sobre quem nós somos. E aí, de novo, né, o quanto você pode usar esse instrumento, que, olha, Juliana, é gratuito, né? As pessoas às vezes nem pensam. Uma baita de um canhão de visibilidade da tua imagem, e você talvez esteja postando coisas que não contribuem para a tua empregabilidade. Ah, vai ficar, André, é muito chato essa coisa de só profissional. Dá para ser leve, dá para você fazer um mix. Uma hora você apresenta, por exemplo, as minhas redes sociais são todas assim. Às vezes a vida pessoal, às vezes a vida profissional, uma coisa engraçada, uma coisa mais séria, mas ali com intencionalidade, que é uma palavra que eu adoro quando a gente faz conexão com carreira, você vai comunicando para quem está te assistindo. E Fabiana, muito bem, já sinalizou que quem faz os processos seletivos nas empresas passam a pedir o arroba, por quê? Porque querem ver como que é o teu posicionamento, né? E dependendo do cargo que você está concorrendo, inclusive a forma como você se posiciona, pode ser algo que contribua para essa escolha, né, do seu currículo. Então, muito legal a participação dos nossos ouvintes. Andréia, quero te agradecer por essa manhã aqui presencialmente no nosso estúdio da CBN Vitória. Volte mais vezes por aqui, tá? Você é sempre muito bem-vinda. André, que faz parte do nosso time de comentaristas, provocando então essa reflexão aqui entre, né, a marca pessoal, o trabalho, enfim, papo que dá aqui pra gente render ainda por muito tempo ainda, né, Andréia? Uma delícia. Estou muito feliz também de vir e feliz Dia dos Pais amanhã, né? Para quem é papai, um beijo enorme para o meu pai, seu Elício, para o meu marido, que é o pai da minha filha, André Salsa, e para todos os pais que ouvem aqui a nossa rádio.